Como mostra, aquele que se tornou Jesus Cristo era Deus, junto com Deus Pai, antes de seu nascimento humano. Mas um estudo atento das Escrituras mostra que ele era mais do que apenas outro ser divino antes desconhecido. Repetidamente, as Escrituras nos dizem que ninguém nunca viu Deus Pai. Por exemplo, o apóstolo João deixa isso claro em João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Neste capítulo, João havia acabado de explicar que ele era uma testemunha ocular pessoal do Verbo que se tornou carne, como Jesus Cristo, então isso não poderia se referir a ele. O Deus que nunca foi visto a quem ele se refere é o Pai. João afirma novamente a mesma coisa em 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Também temos duas dessas declarações explícitas do próprio Jesus Cristo. Observe João 5:37. E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E para deixar bem claro, Jesus disse novamente, em João 6:46, que ninguém nunca viu o Pai, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Aqui Jesus diz claramente que ninguém viu o Pai, exceto aquele que veio de Deus, referindo-se a si mesmo. Somente ele viu ao Pai. Nenhum ser humano jamais viu ao Pai. No entanto, os livros do período do Antigo Testamento mencionam que muitas pessoas viram a Deus. Dentre elas estão Abraão, Gênesis 12, 7:15, 1:18, 1, Isaque, Gênesis 26, 2:24, Jacó, Gênesis 2:8 e 13, 3:2 e 30, 35, 9 e 10, Moisés, Êxodo 3, 6:33, 1:1 e 23, Arão e os 70 anciãos de Israel, Êxodo 24, 9 e 11, Josué, Josué 6, 2 e Gideão, Juízes 6 e 14. A Bíblia diz que quase todos esses encontros foram face a face. Duas dessas pessoas comeram uma refeição com Deus, e Jacó literalmente lutou com Deus. Então, quem essas pessoas viram se não era Deus Pai? A única maneira de entender isso é aceitando que nenhum homem jamais viu a Deus Pai. O que eles viram, segundo registrado nessas e em muitas outras passagens em que Deus lhes aparece, foi o Verbo, que era Deus. João 1:1, aquele que nasceu na carne como Jesus de Nazaré. E esse entendimento não tem contradição. A Bíblia não se contradiz, pois a Escritura não pode ser anulada. João 10:35. A Escritura revela que foi Jesus quem interagiu com os patriarcas e os profetas do povo de Israel como o Senhor ou Deus, em nome do Pai. Eles nunca viram ao Pai, mas apenas o Verbo ou o porta-voz de Deus, que veio para revelar o Pai. João 1:18. Aquele que apareceu e falou com as pessoas como Deus foi o mesmo que se tornou Jesus Cristo. O próprio Jesus disse claramente isso. E as pessoas que o ouviram sabiam exatamente o que ele queria dizer. Veja isso em João 8:57 e 58, onde Jesus estava em um debate acalorado com alguns dos judeus que se opunham a ele, e disse-lhes que Abraão se alegrou em ver o seu dia. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus revelou-lhes, especificamente, sua identidade divina, que ele existia antes de Abraão, e, portanto, ele era o Deus que havia interagido com as pessoas no período do Antigo Testamento. A quem ele afirmou isso diretamente, encontramos a resposta em Êxodo 3, 13-14, onde Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, e disse que libertaria os israelitas da escravização no Egito. Então, disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais, me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E 15 séculos depois, quem Jesus disse que era? Vamos voltar a ler João 8:58, onde Jesus disse, em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja o que aconteceu logo depois que Jesus disse isso. Então, pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 8:59.
Os judeus que ouviram Jesus dizer estas palavras sabiam exatamente o que ele quis dizer. Ele estava afirmando ser o "Eu sou" que interagiu com Moisés. E como eles reagiram? Imediatamente, eles tentaram apedrejá-lo até a morte por alegar ser Deus. Os escritores do Novo Testamento entenderam quem e o que era Jesus Cristo, e dirigiram as profecias do Senhor, o Deus de Israel, a Jesus Cristo. Por exemplo, o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2, 7-8, para vós outros, portanto, os que credes, Jesus Cristo é a preciosidade. Mas, para os descrentes, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ele está citando Isaías 8, 13-14, que previa que o Senhor dos Exércitos seria pedra de tropeço e de rocha de escândalo. O apóstolo Paulo aplica várias passagens do Antigo Testamento sobre o Senhor a Jesus Cristo. Por exemplo, Joel 2:32 diz: "E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Em Romanos 10, 9 e 13, Paulo direciona essa profecia a Jesus Cristo. E é em uma profecia inconfundível que lemos sobre isso. Isaías 40, 3 predisse: "Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus." Esta é uma profecia acerca de João Batista. Mas para quem ele iria preparar o caminho? Claramente nos é dito que João prepararia o caminho para o Senhor. Como essa profecia se cumpriu, leia Mateus 3, 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: "Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Ver também Marcos 1, 2 e 13 e Lucas 3, 13 e 4. João preparou o caminho para a vinda de quem? Para a vinda do Senhor. E quem era esse Senhor? Jesus Cristo. Embora haja muitos desses exemplos, precisamos notar esse que identifica Jesus Cristo especificamente como a pedra que acompanhou Israel na época do êxodo do Egito. 1 Coríntios 10, 1 e 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, ou acompanhava. E a pedra era Cristo. Ver também o versículo 9. Estas não são todas as escrituras pertinentes a esse assunto, mas são suficientes para demonstrar claramente que aquele que interagiu com os seres humanos, no período do Antigo Testamento como Deus, atuando como representante do Pai, era quem hoje conhecemos como Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre existiu. Ele é eterno, assim como Deus Pai é eterno. Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele despontou a sua divindade e eternidade quando afirmou às pessoas que o acompanhavam em seu ministério terreno: "Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou." João 8:58. As Escrituras, do Antigo e Novo Testamento, certificam a preexistência de Jesus. Ele sempre existiu. Jesus é eterno, ele jamais vai mudar em sua essência, pois ele sempre será o mesmo. Jesus não teve princípio e jamais terá fim. Em conclusão, dizemos que os textos de Colossenses 1:15 e Apocalipse 13:14, longe de sugerirem que o Filho foi criado, afirmam sua eternidade e seu poder criador. Ninguém criou Deus, ele sempre existiu. Essa é a definição de eterno. Deus é o Criador que não precisou ser criado. Deus não tem princípio nem fim. Tudo que vemos e conhecemos neste mundo teve princípio, e foi criado por outra pessoa ou coisa. Mas Deus é diferente. Ele não é uma criação como nós. Ele é o Criador. Tudo foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. É por isso que ele é Deus. Salmos 90, 2. A Bíblia diz que Deus é eterno. Ele sempre existiu. Ninguém o criou, nem o ensinou, nem o ajudou a crescer. Isaías 4:0 e 13 e 14. Deus não tem data de nascimento. Talvez isso ajude a entender. Quem é salvo vai ter a vida eterna. Sua vida não vai acabar por toda a eternidade. Assim como os salvos vão viver pela eternidade no futuro, Deus também existiu por toda a eternidade no passado. A vida dos salvos tem princípio, mas não vai ter fim. A vida de Deus não tem fim nem princípio. Salmos 93, 2. Deus não veio do nada. O nada não existia. Sempre houve Deus. O universo não foi criado a partir de nada. Foi criado a partir de Deus. Salmos 8, 9 e 11. Se Deus tivesse um Criador, ele não seria Deus. O Criador de Deus seria Deus.
e depois teríamos de perguntar: quem criou o Criador de Deus? Porque essa pessoa seria Deus, e assim por diante, até chegarmos a alguém que tivesse surgido do nada, ou que tivesse sempre existido, sem ter Criador nem princípio. A Bíblia diz que não há outro Deus, que criou o Deus que adoramos. Deus é esse alguém que sempre existiu e não teve Criador. Isaías 44, 6 e 7. Que esse texto possa ter falado com você, que sempre possamos acreditar em Jesus Cristo, e que Deus seja conosco.